O ser humano, diante de suas limitações, fica prostrado quando está na presença da grandeza de Deus. E nesta manhã eu quero levar você a uma reflexão. É você mesmo que acordou sem esperança, angustiado, amargurado, depressivo, pensando até em tirar a sua própria vida. É com você que eu quero falar nesta manhã. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Você que está pensando que tudo está perdido, que não tem mais jeito, que você está encurralado e desta situação você não consegue sair. É um relacionamento que deu errado. É o seu casamento que se rompeu. Este ciclo que outrora era maravilhoso, agora está lhe trazendo tanto desgosto, tristeza ao seu coração. É você que um dia esteve na presença do Senhor, sentado ao redor da mesa do Pai, mas agora está entre os porcos, faminto, necessitado, em total desespero. É com você que eu quero falar. Você que está atribulado, cercado pelas impetuosas ondas da vida, em meio a uma tempestade açoitando a sua pequena embarcação. É com você que o Espírito Santo quer falar nesta manhã. Ali estava uma pequena mulher. Não deveria ser grande em sua estatura. Não era avançada em sua idade. Mas lhe foi concedida uma grande missão. Então, muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos como Maria, olhando para as impossibilidades. Mas eu quero vos falar nesta manhã que para Deus nada é impossível. Não tem cadeado sem chave. E não existe problema sem solução. Pode ser que para mim e para você seja impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele que com suas próprias mãos formou o homem do pó da terra. O que você faz com um pouco de barro? Um tijolo? Um vaso? Ele fez você. E soprou nas narinas de Adão fôlego de vida, do pó da terra, da argila, do barro. Do nada ele faz tudo. Do nada tudo foi criado. O que você faria com uma costela? Colocaria em uma grelha? O que é que você pode fazer com uma costela? Ele criou a mulher da costela do homem. Do nada. De algo que aos nossos olhos é insignificante. O profeta Elias, quando ouviu o seu servo dizendo: há no céu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O profeta disse: este é o sinal que cairá sobre a terra uma grande chuva. Lembre-se que fazia mais de 3 anos que não chovia. Mas por causa de um pequeno sinal, o profeta afirmou: diga ao rei que se prepare, porque virá sobre a terra uma abundante chuva. E eu quero dizer a você, nesta manhã, que assim como um dia aquele anjo foi enviado até Maria, para lhe entregar uma missão, para dizer algo que era impossível para ela, eu estou sendo enviado até você. Através da Rádio Tibiri Alternativa, através do meu canal no YouTube, das minhas redes sociais, eu sei que você está sendo alcançado. E Deus está falando com você.
Se você já desistiu, a palavra para o teu coração é: não desista. Se levante novamente. Busque força no Senhor para reagir a esta situação. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no primeiro capítulo, a partir do versículo 34, a palavra do Senhor nos diz: E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O texto é muito claro. Maria disse: Como pode uma mulher que nunca conheceu um homem, nunca se deitou com homem algum, ser agraciada de uma tal maneira que possa conceber um filho? É algo sem precedentes na história. Nunca aconteceu e nunca mais acontecerá. Eu quero que você entenda que muitas vezes Deus faz coisas na minha e na tua vida que são sem precedentes. Ele cria aonde não existe. Foram todas as coisas formadas desta maneira. Não havia o sol, a lua, as estrelas. E ele, pela sua palavra, tudo criou. Árvores, peixes, animais. Do nada, ele criou todas as coisas. Por isso que até hoje o ser humano ele não consegue compreender. É muito difícil para o homem entender como Deus ele pode criar tudo do nada. Então surgiu a teoria da evolução, do Big Bang. São muitas teorias, mas a Bíblia nos revela a verdade. A verdade sobre a soberania de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Nosso Deus, ele é soberano. Não há nada que esteja fora de suas mãos, do alcance do seu coração. Não há nada que ele não possa fazer. Olhando para esse texto, nós percebemos que a preocupação de Maria era com como seria a sua gravidez, como aconteceria, como ela seria fecundada. Nós sabemos que Maria estava prometida a José. Ela iria se casar com ele. Ela disse: olha, eu não conheço ele ainda. Ele nunca se deitou comigo. E se deitar antecipadamente, fora do casamento, é pecado. Então como é que isso vai acontecer? Lembre-se que sempre quando Deus faz uma promessa a alguém, uma das maiores barreiras, um dos maiores obstáculos é a impossibilidade. E olhando para a impossibilidade, você é tomado pela incredulidade. Lá em Hebreus, no capítulo 11, a palavra do Senhor nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas que se esperam. Foi pela fé que Sansão abriu um leão ao meio. Foi pela fé que o mar vermelho se abriu.
Foi pela fé que cordonizes caíram do céu, maná durante 40 anos. Alimentou o povo no deserto. Foi pela fé que Deus supriu as necessidades daquele povo, fazendo até água brotar da rocha. Foi pela fé. Foi pela fé que Gideão venceu um poderoso exército de mais de 100 mil homens com 300 soldados. Porque quando você tem fé, você pode ser pequeno e o seu problema ser grande. Mas quando você tem fé, você não está sozinho lutando contra esse problema. Porque foi pela fé que Davi derrubou Golias. É pela fé que você vai derrubar os gigantes da vida. A sua fé precisa despertar. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Senhor. Então você precisa dar ouvido ao que eu estou falando nesta manhã. Pare tudo que você está fazendo. Alimente a sua alma. Você está pensando em parar. Você já decidiu desistir. Você não consegue mais caminhar. Porque você está tomado pela incredulidade. Você pode culpabilizar qualquer outra pessoa. Qualquer circunstância. Você pode transferir a culpa como Adão transferiu. Pelo menos tentou, né? Olha, foi a mulher que o Senhor me deu, por isso que eu pequei. Aí Eva disse, não, foi a serpente que me seduziu. Muitas vezes a gente quer transferir para terceiros. Queremos nos vitimizar. O sentimento de autopiedade, de autopreservação, de autocomiseração é terrível. Você que está me ouvindo, que foi tomado por esse sentimento diabólico do inferno. Que você possa entender que a raiz desse sentimento é a incredulidade. Toda vez que você vê alguém prostrado, desanimado, depressivo, angustiado, saiba que esta pessoa se encontra distante de Deus. Que a sua fé está esmorecendo, está definhando. Porque alguém que tem a fé em Deus, mesmo que o mundo desabe ao seu redor, mas permanecerá firme e inabalável. Quem confia em Deus é como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem firmes para sempre. Quando é que você vai entender que a raiz do seu problema não é o que está acontecendo ao seu redor, não é o que está acontecendo com você, no seu corpo. Não, a raiz do seu problema é a sua incredulidade. Porque se houver fé no seu coração, você dirá para uma montanha, mova-se, ela vai se mover. Se a fé despertar no seu coração, coisas impossíveis aos teus olhos acontecerão. Nós sabemos que para sermos salvos, necessitamos ter fé. O que o diabo planeja, arquiteta todos os dias é sufocar a sua fé. Ele tenta sufocar a sua fé. A semente da fé, ela precisa germinar. Lembre-se da parábola que Jesus ele ministrou ao coração dos seus discípulos. O semeador saiu a semear. E ele lançou a semente sobre os espinhos, sobre as pedras, no caminho. A semente que caiu sobre as pedras significa a aflição. É o que ele nos diz. As aflições da vida. E quando o sol causticante vem sobre ela, quando as dificuldades vêm, aquela pessoa que recebeu a palavra alegremente, vê a sua fé esmorecendo. Sua semente não pode estar sobre as pedras da vida. Você não pode deixar que o sol ele possa destruir esta semente. As aflições da vida não podem drenar as suas forças, roubar a sua alegria e lhe conduzir a uma depressão profunda. Não podem. Você precisa despertar nesta manhã. Você precisa abrir os olhos e perceber que existe uma ação orquestrada do inferno para destruir a sua vida.
que o diabo tem trabalhado dia e noite para sufocar a semente do evangelho que há no seu coração. A Bíblia nos fala sobre os espinhos. São os cuidados com as coisas desta terra. Às vezes você recebe com alegria a semente do evangelho no seu coração. Mas você se preocupa com as contas que você tem que pagar, com o pão que você tem que colocar sobre a sua mesa, com seus filhos que você tem que cuidar. Você se preocupa com tudo. Mas o que é realmente necessário, você não tem se preocupado. E por isso que os espinhos estão sufocando a sua fé. Você não tem mais ânimo para nada. Você foi tomado pela incredulidade. Você está em densas trevas. Você que já desfrutou de muitos milagres. A casa que você mora foi um presente de Deus. O carro que você dirige. O trabalho. A saúde que você tem. Um dia você esteve tão doente. No vale da sombra da morte. Quando você estava naquele hospital, você pensou que não iria sobreviver. Mas olha você aí de pé. Aleluia. A mão de Deus está estendida sobre a sua vida. É assim como Ele operou no passado, Ele vai operar também no presente. Porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Não se preocupe com o que está acontecendo com você, com a sua família. Não se preocupe com as portas que estão fechadas. Creia tão somente no Senhor. Ele vai te socorrer. Esta fé pode ser pequena, mas na mão do Senhor é o necessário para que o impossível se torne possível. Que um sonho se torne realidade. É necessário que você deposite a sua confiança em Deus. Quando a semente foi lançada em uma boa terra, ela produziu muitos frutos. O seu coração precisa se tornar uma boa terra. Entre muitas mulheres, Maria foi a escolhida por Deus para levar em seu ventre a manifestação de toda a glória do Senhor. Olha com grande responsabilidade uma menina recebeu. E muitas vezes algo me chama a atenção nesse texto, que alguns momentos da nossa vida nós nos achamos incapazes. Pensamos, não, é uma grande responsabilidade que Deus me confiou. Mas Deus não vai colocar em suas mãos algo que você não consiga lidar, não consiga resolver. Deus confiou a Maria porque Ele sabia o que Ele já tinha depositado sobre ela. O entendimento, a sabedoria. Você vê o comportamento de Maria é extraordinário. Jesus vai crescendo e cada dia que se passa, a sabedoria de Maria é revelada. E a Bíblia demonstra que ela foi a mulher certa, preparada desde o ventre da sua mãe para cumprir aquela missão. Hoje eu acordei e eu vim fazer um programa aqui na Rádio Tibiri Alternativa de apenas meia hora. É o que eu faço todos os dias. É o que nós temos condição de pagar. O investimento é muito alto. Mas quando eu cheguei aqui na rádio, o nosso irmão Luciano disse: pastor, hoje pode fazer o programa até meio-dia. Eu quero abençoar muitas vidas. Então, pastor, pregue a palavra. Diga que Jesus é bom através desta rádio. Sabe, irmãos, Deus me preparou a vida inteira. Se Ele dissesse só faça o dia inteiro, eu faria o dia inteiro. E a mensagem seria pregada. Louvores seriam entoados, porque eu fui preparado para esta missão. Talvez se Ele dissesse a você: olha, faça um programa durante 4 horas, você dissesse: não, eu não estou preparado para isso, não sei nem o que é que eu vou falar. Não sei como eu vou cantar, não sei quais são os louvores, eu não sei tocar. Mas quando Deus confia uma missão a alguém, esta pessoa tem total capacidade de gerenciar, de cuidar desta missão, de desenvolvê-la.
de gerenciar as crises que a missão nos traz. Porque se coloque no lugar de Maria. Pense comigo. Naquela época, uma mulher que estivesse prometida a um homem e fosse encontrada grávida, ela corria um sério risco, poderia ser apedrejada. O contexto histórico daquela época, a cultura machista que tomava conta de muitos corações, uma atitude dessa era totalmente irreprovável. Aos olhos de Deus, também é reprovável até os dias de hoje, mas naquela época, nós sabemos as consequências, as implicações que vieram sobre Maria. E o que me chama a atenção é que Deus cuidou dos detalhes. Então eu quero que você entenda que Deus está cuidando dos detalhes da sua vida. Ele está colocando os pontos nos is. Tudo no seu devido lugar. Você está aí desesperado à toa. Você está preocupado, está amedrontado, está tomado pela incredulidade com coisas que Deus já está cuidando. Então a palavra para o teu coração é: descanse. Nada é impossível para Deus. E se você começar a acreditar que nada é impossível para Deus, você vai ver que você não tem motivo para estar aí depressivo, angustiado, ansioso. Quem cuida de você é Deus. Você tem um pai, você não está à deriva neste mundo. Não, você não está sozinho. Ao seu lado agora se encontra o Consolador da sua alma. A Bíblia diz que o anjo diz a Maria: olha, Maria, você vai ter um filho. Você será fecundada pelo Espírito Santo. Olha, Maria, não se preocupe não. Como vai ser não? Você vai ficar grávida, você vai gerar um filho. E esse filho, Maria, ele é maravilhoso. Ele é o conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, Deus forte. O nome dele é Jesus, Maria. Ele é o Messias. Ele é o enviado de Deus. Maria, você vai carregar no seu ventre aquele que vai salvar a humanidade. Em meio a esta crise no seu coração, você está carregando em seu ventre, em suas entranhas, um grande sonho. Você está se expondo a muitos riscos. Mas saiba que Deus está cuidando de tudo. Lembre-se de José. Era apenas um menino com um grande sonho. Até que um dia foi visitado pelo Senhor. E deixou de ser um prisioneiro para se tornar um governador. Lembre-se de Daniel na Babilônia. Era apenas um cativo. Levado como prêmio, como uma recompensa, um despojo de uma guerra. Mas se tornou o primeiro-ministro da corte babilônica. Irmão, se você entender nesta manhã que Deus tem um plano e o seu plano é perfeito, e tudo já está preparado desde a fundação do mundo. Lembre-se do que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e Deus disse: olha, nascerá um da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. No Jardim do Éden, Deus cobriu a nudez de Adão e Eva. Deus lhe deu uma nova oportunidade. Então por que, meu amigo, você está tão desesperado? Com medo do que pode acontecer a você no amanhã? Por que o seu coração está tão angustiado? Porque ele foi tomado pela incredulidade. Você fica olhando para o que está lhe acontecendo e dizendo: é impossível, é impossível. E você fica repetindo. E dizendo: eu não estou vendo nada acontecendo. Mas lembre-se que o nada para Deus é tudo. Que nada para Ele é impossível. Lembre-se disto nesta manhã.
A palavra do Senhor nos diz que Deus se revelou a José e disse a ele: olha, o que você está pensando em fazer, não faça. Ele pensou em abandonar Maria secretamente. Mas Deus disse: não, o que ela espera vem de mim. José, não faça isso. Eu tenho um plano para Maria e para você também. Sabe quem vai restaurar o teu casamento? É Deus. Quem sabe você pensa que não tem mais jeito. Seu esposo já foi embora, saiu de casa, lhe abandonou. Você chora dia e noite com seus filhos, dizendo: Deus, ele me deixou pela amante. Ele disse que não volta mais para casa, ele não me ama. Mas eu creio que Deus está restaurando o seu lar nesta manhã. Ele está visitando o seu esposo. Para você é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Não deixe que a incredulidade tome conta do seu coração. O seu lar está sendo restaurado agora, neste momento. Você que está tomado pela incredulidade e vendo o seu filho escravizado pelas drogas, dominado pela cocaína, a maconha, o crack. E você diz: eu já coloquei em alguns lugares para tentar reabilitá-lo. Tratamentos médicos não funcionaram com ele. E eu vejo cada dia mais ele se afogando. Talvez tudo que você espera é um dia chegar em casa e ver o seu filho morrendo com uma overdose. Mas eu quero dizer para você que Jesus está libertando o seu filho agora. A mão dele está estendida sobre o seu filho. Ele está sendo liberto desta mazela diabólica do inferno. Ele será um novo homem. Esse filho que um dia te trouxe muita tristeza vai trazer muita alegria ao teu coração. Creia somente no Senhor Jesus. E será salvo você e a sua casa. Um dia os seus lábios se abrirão para você dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nada é impossível para Deus. Talvez a sua casa hoje esteja um lugar de tormento, de tristeza, angústia. Só você sabe a dor que transpassa ao seu coração. Você está sendo tomado pelo desespero. Mas lembre-se que há uma raiz nesse desespero. O que lhe conduz ao desespero é a incredulidade. É porque você não consegue acreditar em Deus. Você se tornou um ateu. Ah, não, mas eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Não, você é um ateu. E o pior ateu é aquele que pensa que conhece Deus. Pensa que acredita em Deus, mas não. Não acredita. É a aparência de piedade, mas nega a eficácia da fé. Porque se você não acredita na intervenção de Deus, se você não acredita mais que Ele pode reverter qualquer situação, que Ele pode resolver qualquer problema, então a sua fé precisa ser despertada. Se você está tomado pelo desespero, é porque a tua confiança não está no Senhor. E todas as vezes que você vê alguém por aí, irmão, perturbado, angustiado, amargurado, tomado pela depressão, se depreciando, sabe? Triste, sem força, saiba que existe uma raiz nesse problema. Tudo começou na dúvida. O diabo ele vai lançando setas. Ele vai minando as suas forças, drenando as suas energias. Ele é sagaz. Mas você precisa confiar no Senhor. Você precisa descansar no Senhor. Porque imagine Maria. Aos nossos olhos, olha o caos. Grávida, sem nunca ter conhecido um homem. Prometida para se casar com um homem que colocou em seu coração abandoná-la secretamente. Poderia ser apedrejada a qualquer momento. Era um ato reprovável diante daquela sociedade.
Algo sem precedente. Imagine Maria dizendo, olha, eu estou grávida, mas não é do José, não. Eu estou grávida do Senhor, é do Espírito Santo. Irmão, tem coisa que acontece na tua vida que não dá para explicar, não. Porque só aconteceu com você. Ninguém na sua família nunca vivenciou o que você está vivenciando. E por isso que eles não conseguem entender. É porque Deus trata com cada um individualmente. Ele não trata do atacado, não, irmão. É no varejo, é individual. Ele veio morrer por toda criatura. Ele ama você. Individualmente ele te chama pelo nome. Lembre-se o que aconteceu na vida de Jó. Algo sem precedentes na história. Até então a gente não conhece uma situação como aquela. Um homem muito rico. Perdeu tudo que tinha em um só dia. Chegaram para ele e disseram, olha, você não tem mais camelo não. E ovelhas, não gado. Você perdeu tudo. E os seus filhos, sabe? Seus 10 filhos morreram de uma só vez. E sempre escapava um dos céus para lhe dar a má notícia. E além de tudo isso acontecer na vida de Jó, Jó ainda fica doente. Chagas, a ponta dos pés, a ponta da cabeça, ele se rapando ali com um caco de telha. É lamentável a situação dele, irmão. Mas ele rasga suas vestes e diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Ele confia em Deus. Ele diz, o meu Redentor vive, eu sei que por fim ele se levantará. Em meu favor, ele vai me socorrer. E mesmo que ainda ele me mate, mesmo que eu venha morrer, mas eu ainda irei adorá-lo. Ah, irmão, você talvez esteja em uma situação semelhante à do nosso irmão Jó. Muitas coisas estão acontecendo com você. Talvez hoje seja um dos piores dias da sua vida. Enquanto muitos estão se divertindo em uma praia, passeando no shopping. Você está aí, trancado dentro de casa, tão amargurado, tomado pelo desespero. Mas Deus, Ele quer te conceder hoje um novo recomeço. Ele quer te dar uma nova oportunidade. Se porventura você está neste dia, dizendo, Senhor, olha, eu preciso da tua ajuda. Eu não vou conseguir sozinho. Pode ter certeza que Deus vai estender a mão dele sobre você. Ele vai cuidar das suas necessidades. Você vê que Maria, ela apresenta as suas limitações ao anjo. Ela diz, olha, eu não tenho marido. Eu não conhecia homem algum. Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? E você vê que o anjo, ele faz a fé germinar no coração de Maria, contando a ela o que já estava acontecendo. E é o que eu estou fazendo aqui nesta manhã. Enquanto eu conto o que Deus já fez, eu falo dos milagres, da sua intervenção miraculosa, do cuidado dele nos detalhes, na vida de Maria e de tantos outros. Você vai olhando e dizendo, realmente, se Deus cuidou deles e eu também sou filho de Deus, Deus vai cuidar também de mim. Então eu convido você a olhar para o que Deus fez na vida de Maria. E a sua fé aumentou quando o anjo disse a ela, a sua prima, Isabel, em sua velhice já concebeu um filho. Ela já está no 6º mês, Maria. Maria, se porventura ela em sua velhice ficou grávida, como é que você tão jovem não pode ficar? Se eu fiz na vida dela, por que eu não posso fazer na sua? E é o que Deus fala para você nesta manhã. Se Ele fez na sua vida, na vida do seu vizinho, inúmeras vezes, Ele agiu, você desfrutou da intervenção miraculosa dele, por que Ele não pode fazer novamente? Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. A graça de Deus te alcançou no ventre da sua mãe. Você não era nem para ter nascido. Muitos que estão me ouvindo são prematuros. No ventre, passaram por tantas complicações. Você era para ter morrido no parto. Você não era para estar vivo, não. Quantos livramentos Deus já te deu? Mas toda vez que o vento sopra, toda vez que uma porta se fecha,
Você é tomado pelo desespero. Eu olho a nossa situação e comparo ela com o povo de Deus no deserto. O povo sai do Egito, sofrendo, escravizado no Egito. Deus liberta aquele povo. Quando eles chegam no deserto, eles começam a murmurar. E eles reclamam de tudo. É um sentimento diabólico do inferno. Nada está bem para eles. Está tudo dando errado. Eles dizem, olha, nós queremos voltar para o Egito. Porque lá tinha pepino, lá tinha cebola. Lá nós sentávamos ao lado dos caldeirões de carne. Lá nós tínhamos uma vida formidável. A todo momento eles reclamam. Eles dizem a Moisés, você nos trouxe aqui para nos matar. Não tinha sepultura o suficiente lá no Egito. Você nos trouxe para sermos sepultados aqui no deserto. A todo momento o seu coração está tomado pela incredulidade. A Bíblia diz que subiram cerca de 600 mil homens. Imagine, irmãos, são muitas pessoas, fora mulheres e crianças. Há quem diga que tinha algo em torno de 3 milhões de pessoas. Era um povo numeroso. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus em nenhum momento desamparou os seus. Ele cuidava de todas as suas necessidades. Mas mesmo vendo o milagre acontecendo, eles continuavam incrédulos. Então, meu irmão, eu digo a você com toda sinceridade, seus olhos precisam se abrir. Você precisa perceber o que Deus está fazendo. Esse sentimento diabólico do inferno, você não pode se entregar a ele, não pode deixar ele tomar conta do seu coração. Até quando você vai deixar Satanás manipular a sua vida, escravizar a sua alma? Você quer que ele leve você ao suicídio? Quantos que outrora estiveram na presença do Senhor, que desfrutaram de muitos milagres, estão tirando a sua própria vida? Você pensa que isso acontece de uma hora para outra? Não. Dia após dia, Satanás vai investindo, ele vai destruindo, ele vai semeando a incredulidade no seu coração, dia após dia. Não é de uma hora para outra. Não. São situações que vão acontecendo na nossa vida. Ele vai dizendo, olha, cadê o teu Deus? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Que ele não agiu? Você está abandonado, você está à deriva. Muitos perguntam, quando não tem o que comer na sua mesa, Deus, por que o Senhor me abandonou? E começam a citar a palavra e dizem, olha, tua palavra nos diz que nunca um justo vai mendigar o pão. Senhor, eu estou comendo das migalhas que caem da mesa daqueles que semeiam na minha vida, que cuidam das minhas necessidades. Como é humilhante comer de migalhas. E muitas vezes você está aí tomado pela insatisfação. Porque você queria que Deus agisse de outra maneira, mas lembre-se que um dia Deus, para suprir a necessidade de um profeta, levou ele na casa de uma viúva que não tinha nada. Ela estava pegando gravetos para preparar a última refeição para os seus filhos. Ela tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Imagine o profeta chegando na casa daquela mulher e dizendo, olha, prepara o que você tem, prepara para mim. Porque não vai faltar para você o azeite, não vai faltar para você a farinha. Então, muitas vezes, o que não é nada para você, o que nas suas mãos é o fim, para Deus é tudo que Ele precisa. Sempre vai ter um pouquinho de azeite, sempre vai ter um pouquinho de farinha. Certa vez eu não tinha o que comer na minha mesa. Passei por um momento muito crítico há alguns anos atrás. Eu fui dormir com fome, eu, minha esposa e o meu filho. E uma das coisas que mais machucam o nosso coração é ver o nosso filho nos pedir um pão e a gente não ter condição de dar a ele.
Eu fui dormir chorando, mas confiante que Deus iria prover. No dia seguinte, 6 horas da manhã, alguém bateu no portão da minha casa. E quando eu abri aquele portão, era uma senhora. E ela disse: Deus me incomodou para trazer uma oferta para a sua vida, para lhe abençoar. E aquela senhora pegou R$ 2.400, colocou na minha mão e disse: vá fazer sua feira. Pague suas contas. Cuide das suas necessidades e da sua família. Eram 6 horas da manhã. Eu fui dormir não tendo nada. Mas naquele dia, eu fui com minha família no supermercado. Comprei tudo que eu precisava. Deus não me desamparou. E essa é apenas uma das citações do cuidado de Deus. Da infinita misericórdia dele. Não que eu mereça. Mas ele é bondoso, ele é misericordioso. Ele cuida dos seus. Então, meu irmão, eu não sei a quem você está dando ouvido. O que você está deixando entrar no seu coração. Mas abra os olhos nessa manhã e perceba que você poderia estar desfrutando do extraordinário, vivendo os melhores dias da sua vida, mas você deixou que a incredulidade tomasse conta do seu coração. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ali estava Maria, ela não sabia o que iria acontecer. Ela não sabia como ela ia criar aquela criança. Mãe solteira naqueles dias, um grande desafio. Mas a Bíblia diz que o menino nasceu. José não foi embora. Ah, irmão, aquele que pensa que tem um controle sobre a sua vida não conhece a soberania de Deus. Deus se revelou a José e disse: olha, cuide de Maria. Cuide de Maria. Deus está se revelando a alguém nesta manhã. Está dizendo: cuide da minha serva. Cuide do meu servo. Eu tenho certeza que hoje Deus tocou no coração do irmão Luciano. Disse: olha, deixa o pastor Diego estender o horário. Deixa ele alargar a tenda. Deixa ele passar essa manhã pregando a palavra. Para alcançar o teu coração. Porque ele sabia que enquanto eu estivesse pregando aqui, você estaria ouvindo através da Rádio Tibiri Alternativa, através de mais de 100 caixas de som espalhadas por toda a cidade. Através do meu canal no YouTube. Ele sabia que você estaria sendo alcançado por essa palavra. Então ele fez a provisão antecipadamente, ele semeou o desejo no coração do irmão Luciano, que nos abriu essa porta, que nos deu graça para estendermos esse horário. Então, ele é perfeito. Ele é grandioso, ele é maravilhoso, ele é soberano, ele tem todo o poder, ele é onipotente, ele é onisciente, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, enquanto ele está aqui comigo nos estúdios desta rádio. Ele também está aí com você. Ele está aonde se encontra o seu problema, lá naquele fórum, aquela causa que você tem orado, tem pedido a Deus para Deus resolver. Deus vai te dar a vitória naquela causa. Aquela porta que você está pedindo para Deus abrir. Você diz: eu não sei nem como é que vai acontecer, eu não sei como vai ser resolvido. Mas Deus, ele abre porta até onde não tem parede. Ele cria a porta para abrir a porta. Então tem coisa que está acontecendo na sua vida que você não entende. Maria também não entendia. Porque vai além da nossa visão. Como é que a mente finita, limitada, consegue compreender a grandeza, o infinito, o poder de Deus? É impossível. Ao homem é impossível. Então que você venha a ser alcançado por esta palavra. Que você venha a ser alcançado por esta semente de fé. Porque muitas vezes nós deixamos o inimigo entristecer o nosso coração. Assim como Maria, a palavra do Senhor nos diz que devemos crer na sua intervenção. Todas as vezes que alguém era curado, Jesus dizia: a tua fé te curou. O cego enxergou porque ele depositou a sua fé no Senhor. O paralítico andou porque ele depositou a sua fé no Senhor.
O carcereiro foi curado porque ele depositou a sua fé no Senhor. E quando é que você vai entender que se a sua fé estiver no Senhor, você vai ser curado, você vai ser salvo, você será liberto. Deposite no Senhor a sua fé. A Bíblia diz que o menino nasceu. E algo maravilhoso aconteceu, nós sabemos toda a história, você conhece, desde que você era pequeno, você ouvia falar sobre o nascimento de Jesus, algo extraordinário. Não havia lugar para Jesus nas estalagens de Belém. Não. Então levaram Jesus para uma manjedoura, para uma estebaria, sabe? Um lugar inapropriado para o nascimento de um rei. Mas a palavra do Senhor nos diz que a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. A tua casa não tem nenhum sofá para as visitas, aquelas pessoas que chegam sentarem. A sua cama é um colchão no chão. Sabe? O seu armário não tem nada aí. Hoje, o que você vai comer é um cuscuz seco. Não tem nem manteiga para passar nesse cuscuz. E você vai comer o cuscuz hoje, você não sabe nem o que é que você vai comer amanhã. Mas é nesse lugar que Deus pode manifestar a sua glória. Que Deus pode trazer a provisão. A Bíblia diz que naquele lugar Deus manifestou a sua glória de uma tal maneira que todos ficaram impactados. Lembre dos pastores que viram os anjos cantando no céu, anunciando a chegada do Filho de Deus. Lembre dos magos que vieram do Oriente, um lugar longínquo, e trouxeram presentes valiosíssimos para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles vieram reconhecer o senhorio de Cristo. Aqueles homens que eram autoridades na face dessa terra, homens ricos, poderosos, se curvaram diante do Messias. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Maria guardava tudo isso em seu coração. Sabe, algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Estão acontecendo com você e você precisa guardar isso no seu coração. Traga à sua memória tudo o que Jesus já fez por você. Que haverá esperança. Uma centelha, uma chama, ela arderá no seu coração. Você vai ser impactado, você vai ser transformado. Se você tão somente trouxer à sua memória o que ele já fez. A palavra do Senhor nos diz que ali estava Maria, vendo Jesus crescendo. Certa vez, ela perdeu Jesus, ela se distanciou dele, ela não sabia onde ele estava, procurou em todos os lugares, e quando o encontrou, ele estava no templo, conversando com os eruditos, os homens sábios, conhecedores da lei, e ele ensinava esses homens com apenas 12 anos. E a Bíblia diz que mais uma vez ela guardou isso no seu coração. Eu quero que você entenda que Maria estava criando, ela estava cuidando, ela amamentou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador do universo. Assim como através de um só homem o pecado entrou no mundo, através da escolha de Adão, todos nos tornamos malditos, condenados ao inferno, a sofrer eternamente. Através também de um só homem, todos são restaurados. Todos são perdoados. Através do sacrifício de um único homem, somos sarados, curados, transformados. A nossa aliança com Deus é restaurada através de Jesus Cristo de Nazaré. Olhavam para Jesus e não viam nele aparência. Não havia nada que chamasse a atenção em Jesus. No dia que ele quis demonstrar a sua glória, no momento crucial da sua vinda aqui na terra, entrando em Jerusalém, ele poderia ter o mais belo cavalo, a mais bela carruagem, mas ele entrou montado em um jumentinho.
do nada, aleluia, do improvável. E o jumentinho nem a ele pertencia, era emprestado. Aquele que tinha poder e autoridade sobre todos os animais. Lembre do que Deus fez com Noé. Ele enviou um casal de cada animal para entrar na arca. O elefante, o leão, o leopardo, todos os animais entraram mediante a ordem do Senhor. Será que Deus não poderia ter dado uma ordem para que um belo animal se aproximasse de Jesus, para que Jesus entrasse triunfante? Mas a Bíblia diz que ele entrou montado em um jumentinho, o jumentinho era emprestado. Então, meu amigo, por que você não consegue perceber que o poder de Deus, a glória de Deus se manifesta de uma forma simples, porém clara, indiscutível? Quando a glória de Deus se manifesta, você não tem como argumentar. Você não tem como de maneira nenhuma dizer, não, eu vejo que é algo natural. Não. Quando o extraordinário acontece, você não pode naturalizá-lo. Você não pode dizer que é comum a demonstração da soberania, da grandeza de Deus. E a vinda do Messias ao mundo foi a demonstração da grandeza de Deus. Porque o maior ato da história não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. Passar 9 meses no ventre de uma mulher. Ele se esvaziou de toda a sua glória. João, no capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Um dos atos mais extraordinários da história da humanidade foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquilo que aos meus e aos teus olhos era impossível, se tornou possível mediante a intervenção de Deus. Certa vez um homem muito rico se aproximou de Jesus. E ele disse: mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus disse: obedeça os mandamentos. Ele disse: eu obedeço os mandamentos desde criança. Eu sou um seguidor, eu faço o que a Bíblia, o que as Escrituras nos revelam, eu procuro cumprir. É impossível para o homem cumprir os mandamentos, porque se ele tropeçar em um tio destes mandamentos, ele tropeça nos demais. Só um conseguiu cumprir, só Jesus é o único que conseguiu cumprir todos os mandamentos. Mas a Bíblia nos diz que aquele homem, tomado pelo seu ego, pela sua ignorância, ainda estava cheio de dúvidas, ainda havia no seu coração a tristeza profunda, a certeza da condenação eterna, e ele disse: mas Senhor, falta mais alguma coisa, eu preciso fazer mais alguma coisa para ser salvo. Então Jesus diz: venda tudo que você tem e dê aos pobres, e você terá nos céus um lugar maravilhoso, extraordinário para você morar. Aquele homem baixou a cabeça e foi embora. Ele era conhecido naqueles dias pela sua piedade, por sua devoção. Ele era conhecido por sua bondade. Então os discípulos olharam para Jesus e disseram: mestre, se esse daí não vai para o céu, quem é que vai? Se esse homem bondoso, generoso, nós não chegamos aos pés. É como se os discípulos olhassem e disseram: Jesus, olha, eu não vejo nenhuma condição de chegarmos até o céu. Então Jesus responde para eles: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Se você até hoje olhou para essa circunstância, olhou para essa diversidade e olhou com incredulidade, com tristeza no seu coração, dizendo: é impossível, que os seus olhos se abram nesta manhã e você perceba que para Deus nada é impossível. Que você perceba, que você entenda,
que Ele pode te surpreender, que Ele pode agir de uma forma improvável, inesperada. Muitas vezes você está esperando que o seu socorro venha das mãos da sua família, dos seus amigos. Deus pode usar uma pessoa que está passando na rua, sabe? Ele usa todos. Quem Ele quiser usar, Ele usa, porque todos são os seus servos. E quando Ele manda, ninguém pode impedir. Quem manda no juiz é Ele. E se Deus disser ao juiz, assina esse papel, o juiz tem que assinar. O papel pode estar embaixo. Se Deus mandar o juiz assinar, o papel vai para cima e ele assina o papel. É Ele que faz. Se Ele fez o que é mais grandioso, glorioso, se Ele te salvou, se Ele te livrou da condenação eterna, por que Ele vai te desamparar? Por que Ele vai te abandonar? Agora que você precisa ser curado, agora que você precisa que as suas necessidades sejam supridas, se Ele já supriu a sua maior necessidade, será que Ele não vai cuidar das demais? Será que Ele não vai te visitar, estar ao seu lado todos os dias? Lembre-se que Jesus pendurado naquele madeiro, um ladrão que estava ao seu lado disse: mestre, olha, eu sei que eu mereço essa crucificação, eu andei por caminhos tortuosos, mas tenha misericórdia de mim. Jesus olhou para aquele homem e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje você entrará comigo no paraíso. Um ladrão. E não era só um ladrão, ele não apenas tinha roubado, provavelmente ele tinha cometido atos abomináveis, depravados, para ser crucificado em uma cruz. Era uma das piores sentenças naquela época. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse: olha, teus pecados estão perdoados. Eu vou te dar um novo recomeço, você vai entrar comigo no paraíso. Então talvez você, meu amigo, seja um depravado pecador, dominado pela jogatina, dominado pelas drogas, pela prostituição. Talvez você seja um adúltero, um depravado, promíscuo. Você diga: não tem jeito para todo mundo, para mim não. Pau que nasce torto, morre torto mesmo. Para Deus nada é impossível. Se você olhar para Jesus, se você pedir a ajuda dele, se você clamar pelo seu socorro, pela sua intervenção, você que hoje é um homem que envergonha a sua família, que destrói a sua própria vida, que não tem paz no seu coração, se você olhar para Jesus, se você clamar a Ele, Ele vai estender a sua mão e vai te livrar da condenação eterna. E vai fazer de você um novo homem. Hoje você me escuta aqui pregando a mensagem do Evangelho. Hoje você diz: esse pastor é uma bênção. Mas eu nem sempre fui uma bênção. Eu nem sempre estive próximo ao Senhor. Foi Ele que me alcançou. Foi a sua infinita misericórdia que me visitou. Eu fui restaurado por Ele. Porque um dia sobre mim abundou o pecado. Eu era uma pessoa perversa, cruel, depressiva. Eu peguei facas para cortar os meus pulsos. Eu tentei ceifar a minha própria vida. Tentei pular na frente de carro, pular de cima de prédio. Eu planejei inúmeras vezes a minha morte. Mas a mão do Senhor esteve sobre mim. Naqueles dias eu pensava que era impossível eu viver o que eu estou vivendo hoje. Eu nunca pensei que eu seria tão feliz, tão abençoado, viveria uma vida tão próspera, tão abastada. Eu nunca pensei que eu desfrutaria do que eu estou desfrutando. Mas a mão do Senhor está sobre a minha vida. A mão do Senhor está estendida sobre mim de uma tal maneira que eu sei que não vem de mim. A força que eu tenho para passar horas aqui ministrando a palavra, entoando cânticos, eu sei que não vem de mim, uma força que vem do Senhor. Porque lá em Hebreus, no capítulo 11, diz que os heróis da fé, da fraqueza,
fraqueza, tiraram forças. Quando eu cheguei aqui pela manhã, eu estava com a garganta inflamada. E me foi concedida a oportunidade de fazer esse programa durante 4 horas. E a primeira coisa que eu disse, Senhor, eu estou com a garganta inflamada, como é que eu vou conseguir fazer esse programa? Já se passaram quase 2 horas. Porque nada é impossível para Deus. Aleluia. Nada é impossível para Deus. Eu disse, Senhor, me dê voz. E cure dessa inflamação nesta garganta. Senhor, me dê ânimo, me dê força. Que o Senhor faça a sua palavra jorrar através dos meus lábios. Alcançar os corações aflitos, angustiados. Nada é impossível para Deus. Para chegarmos aqui nesta rádio, nós não tínhamos recursos, não tínhamos condição alguma. Eu comecei a orar pela provisão, eu disse, Deus, estenda a tua mão. Nós precisamos abençoar a Rádio Tibiri Alternativa. O investimento é muito alto para estarmos ali. Eu comecei a orar e Deus fez a provisão. E aqui estamos. Porque nada é impossível para Deus. Eu dizia, irmãos, nós vamos fazer programa todos os dias da semana. E alguns diziam, mas pastor, começa pelo menos com um dia. Eu dizia, não, Deus disse para mim que era todos os dias da semana. Todos os dias. Para mim era impossível. Mas para Deus tudo é possível. Aleluia, glória a Deus. E já estamos chegando agora ao 16º programa consecutivo, dia após dia. Dia após dia estamos aqui anunciando as boas novas, mas para mim era impossível, para Deus se tornou possível, porque para Ele nada é impossível. Alguns meses atrás, eu comecei a clamar ao Senhor, eu disse, Deus, eu estou acima do peso. Tenha misericórdia da minha vida, mude os meus hábitos, me dê graça para fazer uma reeducação alimentar, eu quero queimar algumas calorias, eu quero ter uma vida mais saudável. E o Espírito Santo me visitou e eu já perdi 22 quilos para a glória de Deus. Eu sei que eu não conseguiria sozinho, para mim era impossível. Durante 35 anos eu tentei inúmeras vezes. Mas no dia que a mão de Deus foi estendida sobre a minha vida, eu tive força para praticar exercício. Foi me concedida força para lutar contra a obesidade. Durante muitos anos, todos os dias quando eu acordava pela manhã, dores intensas vinham sobre os meus calcanhares. Eu não conseguia pisar no chão. Era uma dor insuportável. E eu comecei a orar, eu disse, Deus, tu sabes como eu amo fazer a tua obra, te servir, te adorar. E com essas dores intensas, eu não consigo fazer nada, Senhor. Chegar dias que eu vou precisar andar em uma cadeira de rodas. Estende a tua mão, ó Pai, eu creio que o Senhor é o médico dos médicos. E hoje eu não sinto nenhum incômodo. Ao contrário, eu ando cerca de 8 quilômetros praticando exercícios físicos e não sinto nenhum incômodo em meus pés, para a glória do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele pode fazer na sua vida, assim como Ele fez na vida de Maria, como Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na tua vida também. Basta tão somente você crer. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela acreditou em Jesus. Ela tocou na orla das suas vestes e ela foi curada. Aquele cego gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a palavra do Senhor nos diz que a multidão dizia a ele, pare de incomodar o mestre, ele não está te ouvindo. Alguns poderiam lhe dizer, ele não se importa com a sua dor, com o seu sofrimento, com as suas limitações. Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer que Jesus se importa com você.
Jesus se importa com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua angústia. Ele se importa com o que está acontecendo com você agora neste exato momento. Pode ser que ninguém mais se importe, mas Ele se importa. Então eu convido você a, nesta manhã, orar juntamente comigo e pedir ao Senhor para que Ele visite o seu coração. O coração que está tomado pela incredulidade, seja hoje visitado pelo Espírito Santo. Incendiado, esta fé que está esmorecendo, que está definhando, que ela venha florescer, germinar e produzir muitos frutos. Que o Senhor derrame a sua glória sobre a sua vida. Espírito Santo, eu creio no poder que há na tua palavra. Assim como através da vida de Maria, ó Pai, o Senhor manifestou a sua glória ao mundo, lhe concedendo uma grande missão. Era improvável que uma mulher que nunca conheceu um homem gerasse um filho. Mas o Senhor age nas improbabilidades. Quando nada é possível, o Senhor torna possível para manifestar a sua glória. Quantos estão agora neste momento, ó Pai, escravizados pelas mazelas deste mundo? E eles não acreditam que a sua vida pode ser transformada. Eles não acreditam que podem ser libertos. Eles não acreditam, ó Pai, que algo diferente pode acontecer em suas vidas. Eles estão tomados por um sentimento diabólico. Eles estão tomados pela incredulidade, mas eu peço a Ti, abre-lhe os olhos nesta manhã. Que a luz do Teu Evangelho venha resplandecer em seus corações. Que eles encontrem em Ti o socorro, o alívio que eles precisam para as suas almas, que estão cansadas, exaustas. Onde houver alguém, ó Pai, escravizado pelo pecado, possesso por demônios, liberte-o nesta manhã. Eu sei que para Ti nada é impossível. Aquele gadareno, ó Pai, vivia entre os sepulcros. A Tua palavra diz que tentaram prendê-lo inúmeras vezes, mas ele despedaçava as correntes. Mas um dia, o Teu Filho Jesus se aproximou daquele gadareno e mandou que os seus demônios fossem para os porcos. O Senhor libertou aquele homem. Ele concedeu uma nova vida. Liberte, ó Pai, aqueles que estão possessos por demônios. Onde houver alguém clamando pela Tua infinita misericórdia, estende a Tua mão nesta manhã. Eu peço a Ti, ó Pai, pela vida dos Teus servos. Aqueles que estão doentes, ó Pai, desenganados pela medicina. Aqueles que estão aflitos e pensam que é impossível, que a sua situação é irreversível. Eu sei que Tu podes curá-los, ó Pai. Eu sei que Tu podes colocá-los de pé para que eles possam testemunhar as Tuas grandezas, o Teu poder, a Tua soberania. Onde houver alguém enfermo, ó Pai, aprisionado pela enfermidade, sofrendo dores que transpassam o seu corpo, visite-os nesta manhã. Estenda o Teu manto de misericórdia, ó Pai. Contemple o sofrimento do Teu povo. Apressa-te para socorrê-los, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Senhor pode mudar a nossa história. Quantas pessoas sofreram durante muitos anos até se encontrarem com o Teu Filho Jesus. Ó Pai, quantos, ó Pai, que Te buscaram através do Teu Filho, encontraram o favor que tanto almejavam. Muitos, ó Pai, pararam o que estavam fazendo e deram ouvido à Tua palavra, foram alcançados, ó Pai, pela mensagem do Evangelho, e estão agora clamando pela Tua intervenção. Estende a Tua mão sobre eles. Que o Teu fôlego de vida, ó Pai,
Venha soprar sobre aqueles que estão caídos, sem forças, depressivos, tomados pela ansiedade. Que esse sentimento diabólico do inferno, que esse aprisionamento em suas almas, venha cair por terra nesta manhã. Que esse pensamento suicida, que todo plano diabólico do inferno para ceifar a vida dos teus servos caia por terra agora. Despedace o jugo, despedace as correntes que aprisionam a mente e o coração daqueles que deram ouvido à tua palavra. Eu creio, Senhor, que tu podes visitá-los nesta manhã. E que o Senhor pode lhes conceder um novo recomeço. Assim, ó Pai, como o Senhor cuidou dos detalhes da gravidez de Maria, cuide dos detalhes da vida, ó Pai, daqueles que não têm o que comer na sua mesa, não têm o que vestir, não têm aonde morar. Olha, Senhor, aonde estiver alguém com a causa na justiça, onde estiver alguém, ó Pai, em total desespero, tomado pela incredulidade e não acredita mais na tua intervenção, que a tua mão não pode estar estendida para salvar, para libertar, para curar, para resolver qualquer problema. Onde houver alguém tomado pela incredulidade, que tem murmurado dia e noite, estende a tua mão sobre ele. Que a fé venha despertar em seu coração e que eles sejam tomados por um sentimento, ó Pai, de confiança, de total dependência no Senhor. Que eles venham descansar em Ti na certeza que o Senhor não vai desampará-los.